Estamos aqui em mais uma aula de Geografia da Fórmula do Sucesso. Hoje, tratando do tema Migrações Brasileiras, falando primeiramente das migrações externas, dando destaque aos movimentos imigratórios para o Brasil, que tanto tiveram força em um determinado momento da nossa história, contribuindo de maneira significativa, inclusive, para o crescimento populacional como um todo. Nós precisamos lembrar, não é, que nesta perspectiva estaremos analisando nesse primeiro momento as imigrações para o Brasil, isto é, a vinda de estrangeiros de diversas nacionalidades para o nosso país e que hoje tem aí, não é, em seus descendentes, sobretudo, grandes, importantes formadores, principalmente nas regiões sul e sudeste do país, do conjunto de suas populações. Acompanhe comigo essa primeira tela que traz uma tabela com os principais grupos imigratórios por período de entrada em milhares. Observe, não é, que lá desde o século XIX nós tivemos um número expressivo de alguns grupos humanos entrando no país. No caso, os portugueses, os italianos, principalmente, não é? E a partir do século XX, outros grupos vão aparecendo de maneira também significativa, como é o caso dos alemães e dos japoneses, além dos próprios espanhóis. É notável, a partir do início do século XX, não é? O crescimento da participação de alguns grupos, não é? Como é o caso dos espanhóis, dentro do contingente da população brasileira e dos japoneses. Isto se deve já desde fins do século XIX, onde observe comigo aqui o número de italianos é bastante expressivo em entrada no país. Tudo isso está relacionado principalmente a um processo histórico aqui no Brasil, que foi o fim do regime escravista. A abolição e até mesmo momentos anteriores a essa formalização do fim do regime escravocrata no país, contribuiu bastante para esse atrativo imigratório, uma vez que seria necessário neste momento, dentro deste contexto, a substituição da mão de obra então escrava pela mão de obra assalariada. E alguns grupos tiveram grande contribuição nessa mudança, nessa troca. Acompanhe comigo uma próxima tela, só um momento, que traz agora as áreas de fixação dos principais grupos imigrantes no país. Nessa tabela, inclusive, nós temos outros grupos que não foram mencionados na tabela anterior, mas que tiveram também grande importância no somatório destes contingentes. Na primeira parte dessa lista, nós temos os portugueses, não é? Que vieram e ocuparam áreas de todo o país, praticamente, mas com uma especial, né, localização no estado do Rio de Janeiro e principalmente por áreas de cidade. Foram, né, preferidas por esse grupo em relação às áreas rurais. Mas podemos fazer menção também aos portugueses que lá no século XIX se fixaram em áreas da região sul do Brasil. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma importante colônia portuguesa em algumas áreas do estado e principalmente na Serra Gaúcha. Os italianos tiveram, né, aí uma importante participação também no histórico dessas imigrações. São Paulo é o estado sempre lembrado, principalmente em função da interiorização, né, do processo imigratório com a substituição da mão de obra escrava do café pela mão de obra assalariada. E também, na capital, nós tivemos muitos italianos que se tornam operários nas fábricas ou, então, prestadores de serviços. Mas é importante destacarmos também, do ponto de vista histórico, os grupos de italianos que chegaram ao país ainda no século XIX, seja no Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul com um destaque maior. É importante destacar, é importante salientarmos que esses grupos de italianos que foram para o sul do país foram em função não da substituição da mão de obra,
diferente do contexto do que ocorre em São Paulo, já em fins do século XIX. Os italianos que vêm para o sul do país compreendem ou formam uma primeira leva, que vem por incentivo, sobretudo, à consolidação do povoamento. Portanto, foram colonos e não trabalhadores de lavouras, cafeeiras, esses italianos que vieram para o sul do país. Contribuíram para o povoamento daquela região de maneira bastante expressiva e estiveram conectados a atividades, estão ainda conectados a atividades como a viticultura, a cultura de uva para a produção de vinho, e também com outras lavouras e também a atividade pecuarista. Os espanhóis, que têm uma importante colônia nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, estão ligados tanto a atividades rurais quanto a atividades urbanas. Em Minas Gerais, nota-se também uma presença importante desse grupo. E no Rio Grande do Sul, ligados também os espanhóis à produção do vinho e à atividade pecuarista. Os japoneses apresentam, aliás, uma colônia bastante expressiva no estado de São Paulo, na região sudeste do país. Temos aí um exemplo do próprio bairro da Liberdade na capital paulista e alguns contingentes importantes no interior, também substitutos dos escravos lá no início do século XX. Os japoneses que estiveram entre as nacionalidades que chegaram por último nesse processo de imigração no país entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Chamo atenção para a presença japonesa no Pará. Este é um grupo diferenciado, um grupo de japoneses que ali lida com atividades ligadas ao cultivo da juta e da pimenta do reino. A juta é uma planta que está adaptada a áreas tropicais bastante úmidas, caso da Amazônia, e que fornece, por exemplo, fibras para a produção de cordoamentos, a produção de cordas, que vão ser utilizadas para várias finalidades. No Mato Grosso do Sul, nós tivemos japoneses, assim como no Paraná, que estiveram conectados à produção, e estão conectados ainda, em boa parte, à produção cafeeira. Voltando ao caso de São Paulo, nós temos o japonês que está ligado à produção cafeeira no interior, o japonês que trabalha como prestador de serviço ou até em atividades industriais na capital paulista, e lembremos também dos japoneses no Vale do Rio Paraíba do Sul. Estes, historicamente, estiveram mais conectados à criação do bicho da seda, para a produção, portanto, daquele tipo, daquela especiaria de tecido, com uma utilização relevante na indústria têxtil. Um outro grupo importante, o grupo dos alemães, que tem a sua presença mais marcante no sul do país, principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assim como os italianos que vieram na primeira leva para a região sul, esses alemães também se tornam colonos e estão conectados, por exemplo, ao cultivo de trigo e de cevada, à criação de gado e principalmente aos suínos, no caso do estado de Santa Catarina. No Paraná, também com atividades ligadas à agricultura. São Paulo e Espírito Santo apresentam colônias alemãs ligadas ao cultivo de café, principalmente no norte do Espírito Santo, que tem uma importante colônia alemã. Os eslavos, importante esclarecer, são povos de origem no leste europeu, como, por exemplo, os poloneses, russos, búlgaros, armênios. Tem, no Paraná, região sul do país, as suas principais concentrações. Curitiba, Ponta Grossa, Castro e Lapa, no Paraná, apresentam importantes colônias de povos com estas origens no leste europeu. Em matéria de atividades econômicas, estiveram conectados lá pelo início do século XX ao extrativismo vegetal, destacadamente ao extrativismo dos pinheiros das araucárias, para a construção de móveis e para outras finalidades. E, ao longo do tempo, ao longo das décadas seguintes do século XX, foram se conectando também a outras atividades, como lavoura cafeeira e de soja.
Os sírio-libaneses se mostraram um grupo altamente versátil, chegando no Brasil principalmente no início do século XX. Em várias áreas do país perceberam imigrantes destes grupos, com um destaque para São Paulo. Historicamente, os sírio-libaneses se dedicaram à prestação de serviços e ao comércio, principalmente de início ao comércio mascate, aquele que é feito de porta em porta, com muitas caminhadas, com deslocamentos de cidade para cidade. Trago agora um outro quadro que mostra aqui a entrada de imigrantes no Brasil de forma ilegal. Chamo a sua atenção para este ponto. O Brasil, ele é um país que hoje apresenta muito mais uma configuração emigratória, de saída, portanto, de brasileiros para se fixar em outras partes do mundo. Contudo, experimenta-se uma nova fase migratória no Brasil. Não dentro das mesmas proporções daquele volume de imigrantes que entrou no país, principalmente após a abolição da escravatura, mas é principalmente pela questão da qualidade do imigrante que vem entrando no país e a maneira como este imigrante vem entrando no país no momento. Essa imigração, diferentemente das imigrações que nós tivemos lá à época da abolição da escravatura e até mesmo anteriormente, são imigrações principalmente de caráter ilegal. Muitos imigrantes vêm através das fronteiras de países vizinhos aqui na América do Sul, entrando no Brasil, utilizando esses países vizinhos como um verdadeiro trampolim em fronteiras que são frágeis, que têm se demonstrado vulneráveis em relação à vigilância, à guarda das mesmas. Voltando comigo na tela. Notem que 3 países aqui estão em evidência: Peru, Bolívia e Paraguai. Isto não pelo fato de serem estes imigrantes ilegais procedentes necessariamente desses 3 países vizinhos nossos, e sim, como falei, porque eles têm servido como trampolim para estas entradas. No caso do Peru, nós observamos, por exemplo, uma grande quantidade de imigrantes provenientes da América Central, destacadamente do Haiti. Tem entrado no país através da fronteira com o Peru e se destinado principalmente ao estado do Acre, e daí buscado outras áreas do Brasil, dentro da própria Amazônia ou até mesmo na região centro-oeste. No caso da Bolívia, nós temos aí outros grupos humanos, principalmente de origem asiática, que têm entrado no Brasil, principalmente pelo estado do Mato Grosso do Sul, pela fronteira com Mato Grosso do Sul. E no caso do Paraguai, nós temos aí muitos asiáticos e até mesmo outros imigrantes da América do Sul que têm entrado no Brasil buscando ou tendo como destino principalmente o estado de São Paulo. Chamo a atenção para esse tipo de travessia de fronteira. Existem alguns grupos especializados nesses países fronteiriços que se tornam verdadeiros agenciadores dessas migrações ilegais. Recebem dinheiro por isso e facilitam, conhecendo as fronteiras, as áreas vulneráveis, a entrada dessas pessoas que têm como origem muitas vezes outros continentes, como no caso dos asiáticos. Esses agenciadores recebem o nome de coiotes, da mesma forma como os mexicanos lá, que agenciam historicamente, ou agenciaram historicamente, ao longo do século XX, a entrada de latino-americanos de forma clandestina e em grande número nos Estados Unidos. No nosso caso, portanto, nós temos percebido que alguns imigrantes se tornaram verdadeiros escravos contemporâneos, muitas vezes, inclusive, de empresários que têm origem nesses países vizinhos, como a Bolívia, por exemplo. Esses escravos contemporâneos vivem muitas vezes presos dentro da estrutura das próprias fábricas ou de unidades comerciais, percebendo salários ínfimos e dependendo diretamente do vínculo com o patrão pelo perigo de serem apresentados, por exemplo, à Polícia Federal e serem expulsos do país. Algumas políticas do governo federal
tem se voltado à preocupação com esse tipo de imigrante que o país está recebendo. Qual o destino, o que fazer com os mesmos. Acompanhe comigo, de volta aqui à tela, um outro quadro que traz a participação histórica do conjunto dos estrangeiros na população brasileira. Observe que no início do século XX, na primeira metade do século XX, essa participação foi relativamente expressiva dentro do conjunto. Mas ao longo da história, a tendência é a queda da participação. Quer dizer, o crescimento natural da população brasileira, ele contribuiu para que a participação dos imigrantes se tornasse percentualmente menor. Mas não esqueçamos também de um fato. Na década de 30, o governo Vargas estabeleceu a lei de cotas e essa lei inibiu a entrada de imigrantes, passou a inibir a entrada de imigrantes no Brasil. A lei de cotas visava justamente a definir um limite de entrada de estrangeiros considerando as nacionalidades que já tinham entrado no Brasil. Isso automaticamente arrefece essa entrada de imigrantes. Mudanças políticas também nesses países em que nós tivemos um grande número de imigrantes chegando ao Brasil, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, essas mudanças políticas contiveram mais a saída desses migrantes e contribuíram para que a sua chegada aqui ao Brasil e à América do Sul como um todo se arrefecesse. Além disso, mudanças políticas nas décadas de 60 e 70 no Brasil contribuíram para que o nosso país se tornasse majoritariamente emigratório. É isso que nós vamos ver no nosso próximo encontro aqui no Fórmula do Sucesso. Até lá!